Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos tratar hoje num tema um pouco longo, que é a terrível situação de uma pessoa sem Cristo. A terrível situação de uma pessoa sem Cristo. Você já parou para pensar sobre isto? Qual é a situação de uma pessoa sem Cristo? Vamos pensar sobre isso hoje à luz de Efésios capítulo 1, versículos 1 a 3. Mas eu quero te convidar a orarmos antes de lermos o texto. Oremos. Senhor, eu te louvo por tua bondade e a tua graça. Eu sei que a obra, quem faz é o Espírito Santo. Faça uma obra aqui entre nós. Muda a nossa maneira de pensar. Transforma o nosso coração. Faz uma obra, meu Deus, transformadora na nossa vida, eu te peço. Abençoa cada um que está aqui. Cada um, Pai, tem uma realidade às vezes diferente. Alguns estão tão animados, cheios do Espírito Santo. Talvez outros não estejam vivendo um momento muito bom. Estejam com problemas, dificuldades. Outros talvez não tenham a certeza de que nasceram em Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nesta noite, nesta oportunidade, que nós pedimos ao Senhor, que este culto seja uma oportunidade para nós mesmos podermos ser transformados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nas mensagens passadas de Efésios, nós vimos o que Deus fez por nós, por meio de Cristo. Fomos abençoados com todo tipo de bênção espirituais. Entre elas, temos ali a santificação, fomos separados para Ele. Temos também a adoção de filhos, nós que não éramos filhos, fomos adotados como filhos. A libertação, ou seja, o perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Vimos também que nós não precisamos, portanto, orar pedindo por algo que nós não temos. Porque a Bíblia diz que nós já temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Temos tudo o que nós precisamos. Então, o que nós precisamos não é pedir algo que não temos. O que nós precisamos é orar pedindo que possamos ter discernimento espiritual, visão espiritual, para conhecer e compreender aquilo que nós já temos em Cristo. E isso fará toda a diferença na nossa vida. Então, Paulo, ali no capítulo 1, ele diz que nós devemos orar. Ele ora pelos efésios para que eles conheçam a esperança e conheçam a herança, afirmando que nós somos herança dele em Cristo. E também diz que nós devemos conhecer o poder que atua na igreja. E esse ponto é tão maravilhoso. Se você não ouviu essa mensagem, está lá no YouTube, entra lá no canal da igreja, se inscreve, compartilha com os seus conhecidos, nos seus grupos, para divulgar a palavra de Deus. Faça um comentário, isso ajuda também na divulgação. E conheça o poder que atua na igreja. O poder que nos ressuscitou em Cristo Jesus para nos dar vida eterna. Hoje nós vamos ver aqui a terrível situação que Paulo descreve de uma pessoa que não tem Jesus como Salvador. E o meu objetivo é tentar conscientizar a igreja que a situação de uma pessoa sem Cristo é absolutamente terrível, catastrófica. É uma situação muito ruim. Mas, irmãos, tem uma boa notícia em tudo isso. Apesar de ser uma situação terrível, não é irreversível, porque em Jesus existe solução. Amém? Mas é preciso fazermos algumas coisas a favor dessas pessoas. Vamos ao texto.
Leiamos. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais, transgressões e pecados, costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos, como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Paulo enumera 3 fatos dramáticos a respeito de uma pessoa que não tem Cristo como Salvador. Em primeiro lugar, a pessoa sem Cristo está morta espiritualmente. Está morta espiritualmente. Capítulo 2, versículo 1. Tem o PowerPoint aí? Pode colocar lá para nós. Então, a pessoa sem Cristo está morta. Capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência. Opa, estou lendo na versão NVT. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Paulo está falando de uma pessoa morta. Obviamente não é morta fisicamente, mas é morta espiritualmente. Portanto, é possível sim estar vivo fisicamente e morto espiritualmente. Pessoa sem Cristo, morta espiritualmente, ela é incapaz de ter um relacionamento com Deus. Ela é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Assim, por exemplo, uma pessoa morta, ela não sente, ela não responde a estímulos físicos. Você já viu uma pessoa morta. E a gente sempre fica um pouco assim, quando está diante de uma pessoa morta, meio que assim, como é que é? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não saiu. Você fica pensativo, né? Aquela pessoa morta. Não vai se movimentar mais, não sente mais nada, não interage com mais nada, não responde a nenhum tipo de estímulo, morta. Não respira, não fala, não anda, está morta. Assim também, uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 3. Incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. De ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. Por causa da morte, e a causa da morte, então está escrito aí, são as transgressões e os pecados. O que é transgressão? O que é transgressão? É violar a lei. É passar do ponto, passar do limite. Talvez Paulo esteja pensando nos judeus, porque ele diz, os judeus, eles se perderam tendo a lei. Mas ele fala também de pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. O que é pecado? Errar o alvo. Eu estava ouvindo a história de um caçador, 2 amigos foram caçar onça. Quando a onça apareceu, o cara mirou na onça, mas acertou o amigo e matou o amigo. Isso é pecado, é errar o alvo. Então, isso quer dizer que, quando diz que todos pecaram, Romanos 3:23 diz todos pecaram, quando diz que todos pecaram, isso quer dizer, todo ser humano errou o alvo. Errou o alvo. Errou o alvo, quer dizer, falhou em atingir o alvo. O propósito pelo qual Deus o criou. Ele falhou em atingir o propósito pelo qual Deus criou. E qual é o propósito pelo qual Deus nos criou? Isso é importante, irmãos. Concorda? Sim ou não? Se Deus nos criou, Ele tem um propósito em nos criar. Você já criou alguma coisa sem nenhum propósito?
Estava ouvindo uma pregação sobre esse tema e ela falou, já ouviu alguma coisa criada sem nenhum propósito? Talvez artes plásticas, né? Não sei. Nem o artista sabe exatamente o que significa, mas geralmente quando se cria alguma coisa tem um propósito. Esse copo aqui, essa taça aqui foi criada com propósito. Essa garrafinha também. Esse banco, tudo foi criado com propósito. Por que é que Deus iria nos criar jogar aí na terra sem nenhum propósito? Deus te criou com um propósito. E qual é o propósito de Deus em te criar? Ele te criou para espelhar e espalhar a sua própria glória. Ele te criou para espelhar e espalhar a sua própria glória. Espelhar é refletir. Quando Deus nos criou, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso significa o quê? Significa que sermos criados à imagem e semelhança de Deus, que não é física, porque Deus é espírito, não tem corpo, mas é no sentido de sermos pessoas como Deus é, refletindo a sua justiça, o seu caráter santo. Então, assim, Ele nos criou e quando alguém olhasse para o ser humano, estava sendo refletida a glória de Deus. Mas Ele nos criou e disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, espalhar a sua glória. Mas nós erramos o alvo quando o pecado entrou na raça humana. E nós não refletimos corretamente a glória de Deus. E também, ao multiplicar-se, em vez de multiplicar a glória, nós multiplicamos pecadores. Mas Jesus veio consertar isso, amém, irmãos? Então, pecado é um estado, não é uma condição passageira. Nós não somos pecadores no sentido de que nós cometemos um pecado. Mas nós cometemos o pecado porque nós somos, por natureza, pecadores. Por exemplo, a gente não é mentiroso porque mentiu, mas mentiu porque já é, por natureza, mentiroso, por exemplo. É algo da nossa própria natureza, faz parte de nós. Portanto, irmãos, a morte espiritual, ela é separação de Deus. Morte espiritual é? Separação de Deus. A pessoa sem Cristo, ela, presta atenção. A pessoa sem Cristo, ela não está apenas doente. Ela está morta. A pessoa sem Cristo, ela não está apenas com um problema assim, com bebida, com vício. Ela está morta. Ela não está passando por uma fase difícil da vida dela, ela está morta em seus delitos e pecados. Ela não está no momento assim necessitando de uma restauração, ela precisa de ressurreição, ela está morta. Não basta uma reforma, ela precisa nascer de novo. Portanto, meus irmãos, essa situação, morto em seus delitos e pecados. Segundo lugar, a pessoa sem Cristo, ela vive em desobediência a Deus. Em desobediência a Deus. Ele diz aqui, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vivem na desobediência. E aqui nesse texto, nós podemos ver 3 forças que atuam numa pessoa sem Cristo. Quais são essas 3 forças, esses 3 poderes que atuam numa pessoa que não tem Cristo? O mundo, o diabo e a carne. Quais são? O mundo, a carne e o diabo. O mundo, o que é mundo? Eu tenho explicado muito sobre esse assunto na escola bíblica dominical, mas não são todos vocês que são meus alunos. Alguns são os alunos lá da Lonice, né, também, e outras classes. Mas nós temos a palavra mundo da Bíblia, ela pode se referir a 3 coisas. Primeiro, o universo criado, o planeta, o mundo. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Universo.
Mas o mundo também pode se referir a pessoas. Deus amou o mundo. Pessoas, as pessoas do mundo. E lá em 1 João diz, não amem o mundo, nem no que o mundo há. Ou seja, não é as pessoas, nem o universo. É um sistema organizado contra Deus. É um sistema organizado contra Deus. Então, esse mundo, ele está também influenciando a mente das pessoas sem Cristo. Então, é uma força que atua. Segundo lugar, ele fala do diabo. Ali ele não fala diabo, ele fala, eu nunca decoro. A ordem deste mundo, o sistema deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, ele fala ali de um príncipe do poder do ar. É o diabo, os espíritos malignos que influenciam e atuam na mente de uma pessoa sem Cristo. Também ele fala aqui da carne, que é a natureza humana corrompida pelo pecado. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, a carne é a natureza humana corrompida pelo pecado, não é aquele tecido muscular que reveste o nosso esqueleto. A carne, ela é uma situação moral que o ser humano tem, que é pervertida, que é, como diz lá em Romanos 8, vamos abrir lá? Você coloca para mim, irmão, Romanos 8, versículos 5 a 8. Que é uma natureza corrompida pelo pecado, que sempre tende para o mal. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne, tem uma outra tradução, a RA, que diz a inclinação, não, a RC, Revista Corrigida, diz a inclinação da carne conduz à morte, é para o mal. Mas a do Espírito conduz à vida e paz. Porque as aspirações da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Está morto em delitos e pecados. Então, essas três forças atuam na mente, na vida de uma pessoa sem Cristo. Por essa razão, a pessoa sem Cristo vive num estado de depravação total. Como diz o versículo 3, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Irmãos, isso não quer dizer, talvez você esteja perguntando, mas eu conheço pessoas que não têm Cristo e fazem coisas boas. E é verdade. Isso não quer dizer que uma pessoa sem Cristo não possa fazer o bem. Se sensibilizar-se com causas sociais, compadecer-se de pessoas que estão sofrendo, ajudar pessoas. Mas o que ele está dizendo no sentido da morte espiritual é que uma pessoa sem Cristo é incapaz de praticar obras com o reconhecimento de que são para a glória de Deus ou em gratidão pela sua salvação. Muda muito a intenção com a qual eu faço algo. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos. E essas boas obras são aquelas obras que revertem para a glória de Deus. Voltam àquele estado natural que nós fomos criados,
tudo para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Entendeu ou não? Isso quer dizer que todas as áreas da vida de uma pessoa sem Cristo foi afetada pelo pecado. A sua razão, a sua emoção e a sua vontade própria. Isso está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha só, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Ou seja, uma pessoa com a mente influenciada pelos seus próprios desejos carnais, uma natureza corrompida, o que ela produz? Vamos ver. Produz imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Será, irmãos, que isso explica muito das coisas ruins que acontecem no mundo? Olha, eu creio que você concorda comigo que é inegável que algo muito perverso, um espírito maligno mesmo, controla a mente de muita gente nesse mundo. Concorda ou não? Porque, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, ele fala, olha, algumas coisas que eles fazem, a pessoa sem Cristo faz, ele diz, é vergonhoso até mencionar. É vergonhoso até você falar. Dá até vergonha de comentar com uma outra pessoa. O mundo vive numa devassidão, numa violência sem precedentes, coisas horríveis acontecendo no mundo. E nós não podemos negar, não podemos ignorar que o mundo errou o alvo, que as pessoas do mundo erraram o alvo e precisam de Cristo Jesus. Agora pense comigo, o que é capaz de fazer uma pessoa sendo guiada pela mente do diabo? O que é capaz de fazer uma pessoa disposta mesmo a satisfazer todos os desejos da sua carne? Isso explica muita coisa ruim que acontece do mundo. Terceiro lugar, irmãos, terceiro fato, a pessoa sem Cristo, ela está condenada. A pessoa sem Cristo, ela está condenada. E ele diz aqui no versículo 3, a última parte do versículo 3, ele diz, por natureza filhos da ira. O que significa isso? Por natureza, significa que todo ser humano já nasceu num estado de pecado. Já nasceu pecador. E filhos da ira significa que por natureza nascemos filhos da ira. A palavra ira de Deus não tem muito essa conotação que temos na língua portuguesa, quando a gente fala assim, ó, fulano está irado. Você imagina o quê? Que ele está com os cabelos arrepiados, com o olho vermelho e querendo matar todo mundo, né? A palavra ira aqui na Bíblia não é isso que significa exatamente, mas a palavra ira de Deus, descrita lá em Romanos capítulo 2, traz a ideia de que Deus, ele fala ali do juízo de Deus contra o pecado. Fala que Deus estabeleceu um juízo e que por causa desse juízo, do critério que Deus estabeleceu de santidade, a alma que pecar, essa morrerá, então haverá um juízo e as pessoas já estão julgadas. João capítulo 3, versículo 17, 18, né? Já estão julgadas, já estão condenadas. Então, e essa ira será manifestada, já se manifestou no juízo, e esse juízo será executado. Então, quando diz sobre a ira de Deus, é nesse sentido que ele está falando. A Bíblia fala que, por causa dos seus pecados, está entesourando a ira de Deus para o dia do juízo. O que significa? Significa que
um dia haverá um juízo e as pessoas serão condenadas por causa dos seus pecados. Já estão condenadas, mas haverá então só a execução da sentença. A ira de Deus então é, por definição, o justo juízo contra o pecado. Toda a raça humana já está condenada por causa de suas transgressões e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, por isso todos pecaram. Está aí, irmão Luiz, um versículo bom para decorar, viu? Romanos 5, 12, anota aí. Irmãos, eu quero concluir esse pensamento dizendo o seguinte: o ser humano está perdido, condenado e precisa de salvação. O ser humano está perdido, condenado e precisa de salvação. Vamos ler João 3,36. João 3,36. Todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. De novo, porque eu errei. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está aí outro versículo bom para decorar. Então, vamos entender o que ele está dizendo. Quem crer no Filho, tiver fé no sacrifício do Filho, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, o que vai acontecer? Não verá a vida. Mas o que acontece? Mas o quê? A ira de Deus, o juízo de Deus prescrito, permanece sobre ele. Então vamos entender o que isso significa. A pessoa sem Cristo, ela já está num estado de condenação, e para sair do estado de condenação, de morte espiritual, o que ela precisa? Crer em Jesus. Quando ela crê em Jesus, então isso reverte o seu estado de morto espiritualmente, ela ressuscita em Cristo, restaura o seu relacionamento com Deus e passa a ter a vida eterna. E vida eterna, irmãos, fala mais de um tipo de vida do que um tempo de vida. É uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quero fazer algumas aplicações práticas desta mensagem. Primeiro, esse texto nos lembra que sem Cristo, todos estão espiritualmente mortos, são escravos do pecado. E isso, meus irmãos, deve nos motivar a pregar o Evangelho e ter empatia com os perdidos. O que é empatia? Não é simpatia, é empatia. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. É tentar sentir a dor da pessoa. Então nós precisamos, então, assim como Jesus teve empatia com o ser humano perdido e vir neste mundo dar a sua vida, nós precisamos ter empatia com as pessoas que não conhecem a Jesus. Irmãos, às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa que não tem Cristo e nós pensamos assim: ah, está tudo bem com ele. Está tudo bem. Como é que você está? Estou bem. Como é que está lá seu irmão, que não é crente ainda, né? Ah, ele está bem, vi ele essa semana, está muito bem, está tudo bem com ele. Mas, irmãos, não está não. Não está tudo bem. Muito pelo contrário, está péssimo. Está terrível. É catastrófica a situação dele. Está morto em delitos e pecados, debaixo da ira de Deus. Não será salvo, será condenado. Isso não nos incomoda.
Isso não nos leva a pensar, puxa, preciso fazer alguma coisa. Não está bem. Pense numa pessoa que você ama muito. Pensa aí agora, numa pessoa que você ama, que você quer muito bem, pode ser um parente, um amigo, mas que ainda não tem Cristo como Salvador. Pense aí, agora. Pense aí. Essa pessoa está morta espiritualmente. Essa pessoa está vivendo em desobediência a Deus, fazendo a vontade do diabo, da carne. Essa pessoa que você pensou, ela está num estado de depravação total. E essa pessoa, ela está condenada, irremediavelmente. A não ser que ela entregue a vida para Jesus, receba o perdão dos seus pecados e a nova vida em Cristo Jesus. Essa pessoa que você pensou, ela não está precisando de uma ajuda, de um conselho. Ela está morta. Ela precisa de ressurreição. Precisa nascer de novo. Precisa de reviver em Cristo. Essa pessoa não está precisando, não está com um problema temporário. Ela está com um problema eterno. A situação dela é simplesmente terrível. Imagine seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo perecer eternamente. Sem Cristo Jesus. E a pergunta é, então o que você pretende fazer para salvá-lo desta terrível condição? Talvez, irmãos, a gente faz aqui apelo, olha, ore pelas pessoas que não têm Cristo. Convide-os para vir ao culto. Parece que tem alguns que são crentes, mas nem eles têm mais, estão buscando a Deus por si próprios. Isso indica que nós precisamos realmente de um reavivamento espiritual. Mas uma coisa que talvez nós podemos terminar aqui hoje à noite orando é a oração que nós vimos nas mensagens passadas, onde Paulo orou, Deus, ilumina os olhos do seu coração para que vejam as realidades espirituais. Lá o apóstolo Paulo pediu para que eles pudessem enxergar o que já tinham em Cristo Jesus, uma realidade espiritual do que Cristo fez por eles, que é algo maravilhoso. Mas nós podemos também incluir aqui, Deus abre os nossos olhos para vermos a realidade espiritual de uma pessoa sem Cristo. Para podermos ter compaixão, para podermos entrar em desespero. Não posso permitir que isso aconteça, preciso fazer alguma coisa. Vamos orar, quero orar nesta noite, para que você possa ter os seus olhos espirituais abertos, para enxergar a realidade, a real situação de quem está perdido, e para que Deus nos dê mais compaixão, por quem ainda não tem a salvação. Senhor, eu oro neste momento, a Deus, por aqueles que estão aqui esta noite, estão assistindo o culto pela live, e todos nós temos alguém que conhecemos, a quem estimamos e amamos, que não tem Cristo como Salvador. E às vezes, ó Deus, nós pensamos, está tudo bem com ele. Está tudo bem com ele, mas não está. A situação dessa pessoa é simplesmente terrível. É uma situação terrível. Ele está morto, precisa de ressurreição, precisa de novo nascimento, ele precisa renascer para Deus. Ó Pai, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a real situação de quem está perdido, Deus. E nos dê mais compaixão por quem ainda não tem salvação. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai, a não ficarmos acomodados. Nos incomoda, Espírito Santo. Nos incomoda, Espírito Santo. Incomoda a nossa vida. Nos faça enxergar realidades espirituais. É tão bom quando nós falamos que precisamos enxergar aquilo que Cristo fez, mas também precisamos enxergar como está a vida de quem não tem Cristo. Ter uma visão espiritual disso, aquilo que Deus enxerga na vida de um perdido, para que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos e poder pregar o Evangelho, poder falar de Jesus, poder fazer alguma coisa para tirar a pessoa dessa situação. Assim como o apóstolo Paulo orou pelos seus
os judeus da mesma etnia dele, quando ele disse: se eu pudesse, eu trocaria a minha salvação pela de vocês. Ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas e reaviva-nos em nome de Jesus. Amém.